Josué, capítulo 6. Vamos ver como é que Jericó, então, vai ser conquistada, né? Como é que Deus vai arquitetando, como é que Deus vai fazendo em cada situação. Eu costumo dizer que as anotações, gente, fazem toda a diferença. Façam quadros, né, aí para vocês irem preenchendo, façam folhas específicas, cidades conquistadas, sei lá, como é que fala? A maneira como Deus agiu em cada uma das cidades que vão sendo conquistadas. Josué é um livro que vai repetir muito as coisas, né? Então vai repetir, Deus vai dando estratégias, só que são estratégias diferentes. Deus vai dando cidades diferentes a serem conquistadas, né? Então, a forma como Deus vai fazendo, se movimentando. Então, façam aí folhas para que vocês possam olhar para esse quadro depois e conseguir visualizar de forma mais prática, né? Aquilo que a gente vai ensinando, tá bom? Vamos lá? Então, Jericó, capítulo 6, eu vou ler só o início aqui do capítulo 6, porque a gente já leu semana passada ele. Então, vou ler só os primeiros versículos aqui até o versículo 5, e aí a gente já vai entrar aí no entendimento desse texto. Capítulo 6 diz assim: Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía e nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: Saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo a atacará, cada um do lugar onde estiver. Então, eu vou ler só até aqui, porque semana passada a gente leu o texto todo até o final, até o versículo 27. E aí vai falar sobre essa estratégia, né, que o Senhor vai dar, então, para Josué, já nessa primeira conquista, que é Jericó, a primeira cidade. Eles atravessam o Rio Jordão, eles estão diante da primeira cidade, e essa primeira cidade é uma cidade totalmente fortificada, né? A palavra vai falar que os espiões vão lá, e a casa da prostituta Raabe, que vai ser guardada nesse momento, ela foi construída em cima da muralha. Então pensa uma casa que é construída em cima de um muro, a largura que era essa muralha, né? Para ser construída uma casa em cima dela. Então eu imagino que a muralha de Jericó era nada mais, nada menos do que parte da cidade, né? A gente tinha casas, a gente tinha situações em cima do muro, fora todo o território, né, de Jericó. Então a gente logo imagina a grandiosidade dessa cidade. E o texto vai dizer então para nós que o povo de Jericó já estava totalmente atemorizado, né? Eles falam que eles já estavam desanimados com aquilo que Deus já estava fazendo através do seu povo Israel. Eles já temiam, né, por essa conquista. Então eles fecham as portas, eles fecham os portões, né, para que ninguém entre e ninguém saia, para não correr o risco de serem invadidos. Diante disso, então o Senhor dá uma palavra para Josué a partir do versículo 2 até o versículo 5. Esses 3 versículos aí, do 2 ao 5, eles são um texto só, Deus dando a estratégia para a conquista de Jericó. Percebam que é algo simples, mas cirúrgico. Então Deus dá uma estratégia. Aqui já começa, gente, o nosso entendimento a respeito de batalha espiritual. Então, se a gente quer entender, estudar, compreender o que é batalha espiritual, a gente precisa justamente recorrer à própria palavra. Então, não adianta a gente querer estudar batalha espiritual fora da palavra, tentando imaginar as maneiras de se lidar com o maligno, de se lidar com o diabo,
de que forma eu posso vencer o diabo, de que forma eu posso ganhar as batalhas, sendo que a Bíblia, ela vai dizer de que maneira isso é vencido, de que maneira isso é, então, administrado, né, pelos homens e mulheres de Deus. Então, a Bíblia, ela é o nosso manual realmente de prática de todas as questões espirituais. E não seria diferente com batalhas, né? Não seria diferente com batalha espiritual. Lembrando que a gente já vem falando desde o Pentateuco que isso tudo tem a ver com níveis, né? Que Deus vai levando o seu povo a entender como, de que maneira eles vão então tomar posse dessa terra prometida. Uma terra que está tomada por inimigos de Deus, uma terra que está habitada por moradores que não adoram a Deus, uma terra que está totalmente habitada por cidadãos, por pessoas que adoram outros deuses, que confessam outra fé, que não é a fé no Deus verdadeiro, o Deus que Israel agora conhece. De andar com ele, né, durante todo esse tempo no deserto. Israel está experimentando essa vida de Deus. E eu venho falando já, desde o início das aulas em Josué, da familiaridade que a gente tem desse livro com o livro de Atos, desse livro com a questão de Josué ser uma tipologia do Espírito Santo, que vai caminhar junto com a igreja, né? Então, contextualizando para os nossos dias, Josué seria a figura do Espírito Santo, que agora caminha com Israel, com os gentios, que agora se tornam um só povo, a igreja, né? Então, ali em Josué, nós temos o povo de Israel, que está agora caminhando junto com Josué, seguindo, né, os seus passos, guiados pelo Senhor. E Jesus disse isso para nós também, que ele não nos deixaria órfãos. Então, mesmo Moisés tendo morrido, o povo de Israel não ficaria órfão de um líder, não ficaria órfão de alguém que estivesse à frente deles. E isso era o papel agora de Josué. Então, Josué, para mim, tipifica o Espírito Santo, que nos foi dado como aquele que vai nos ajudar nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades, vai nos dar toda a direção até chegarmos à Terra Prometida, que a gente sabe que é a Nova Jerusalém, né? É a eternidade com o Senhor, estamos caminhando nesse deserto, a gente tem falado bastante sobre isso. E nesse momento, então, a gente chega diante dessa primeira conquista, dessa primeira terra. E todas as regiões que vão ser conquistadas por Israel durante o livro de Josué, elas falam de um território só. Então grava isso já na mente de vocês. Nós estamos falando da terra de Canaã. Nós estamos falando de um território só. Então são várias cidades, são várias nações morando ali dentro, só que nós estamos falando de uma conquista de uma terra só, da terra de Canaã, a terra prometida. Então, sempre que a gente olhar as batalhas individualmente, a gente vai ver de forma micro algo que Deus está fazendo de forma macro, ok? Então, sempre pensem de maneira assim, Deus está dando conquistas pequenas para Israel, mas que no final das contas, o que Deus está desejando dar para Israel é todo o território, tá? Então, se Deus pudesse, de alguma maneira, naquele momento, dar todo o território de uma vez só, ele faria. Só que como isso não é possível devido ao número de habitantes que tinha ali no território de Canaã, então as batalhas vão ser gradativas, as batalhas vão ser um passo de cada vez. E é isso também, ó, o paralelo volta a acontecer. É isso que também acontece com a nossa vida cristã. A nossa vida cristã é uma vida cristã de vitórias. A palavra vai falar de glória em glória, de vitória em vitória, de conquista em conquista. O processo de santificação e de tomada de território da terra para o reino de Deus também é algo gradativo, ok? Por isso que nós não estamos conquistando toda a terra de uma só vez também. E sim, Jesus vai nos dando, o Espírito Santo vai nos dando estratégias para irmos
avançando com o reino de Deus, ok? Então, nós estamos no mesmo propósito de avançar com a conquista de um território, com a conquista da terra para o Senhor Jesus. Então, a igreja, né, junto com judeus e gentios, fazendo essa conquista. E aqui Israel está demonstrando isso para nós de maneira bem pequena, né? Então, pensem vocês que toda a terra, o globo terrestre, é representado de forma micro por Canaã, por Israel, ali pelo território de Canaã, tá bom? Então, de forma micro no Antigo Testamento, de forma macro no Novo Testamento, ok? Então, Deus estava dando a conquista de um território pequeno, trazendo uma analogia ou uma tipologia ou uma figura de linguagem que nos fizesse compreender como seria isso de forma muito maior no futuro. Então, Deus está dando ao seu povo um território, mas o que ele quer demonstrar é que toda a terra deveria ser conquistada também para Deus. Só vou abrir mais um parênteses para a gente entender. A gente vem falando desde Êxodo também de que o papel de Israel é justamente esse, demonstrar quem é Deus para todas as nações vizinhas. Sim ou não? Lembra? Israel tem um papel redentivo de justamente, através deles, todas as nações vizinhas conhecerem a Deus, se voltarem para Deus. Então, esse era o desejo de Deus quando chama o seu povo Israel. Ele diz assim: vocês serão a nação santa, o povo escolhido para quê? Para agir de acordo com a minha palavra, e assim as nações vizinhas vão então olhar para vocês e vão compreender como é ser povo de Deus. Lembra? O paralelo é verdadeiro. A igreja é chamada a ser essa nação santa, esse sacerdócio real também, para que através de nós o reino de Deus seja demonstrado na terra. Então nós somos os embaixadores de Cristo na terra. Deus deseja que através da igreja hoje nós sejamos esses porta-vozes, né, de Deus, mostrando como é seguir a palavra, como é servir a Deus, como é obedecer a Deus fielmente, e assim as pessoas vão se convertendo a Jesus. Então, ver Jesus em nós é a maneira que Deus tem de alcançar outras pessoas para ele também. Então, com Israel não foi diferente. Então, por isso que Deus começa a desenhar essa conquista de Canaã através de uma cidade, 2, 3 e assim sucessivamente, até que todo o território fosse tomado por Israel e eles pudessem ser exemplo para as nações vizinhas. Até, inclusive, converter muitos ali, né, durante esse processo, por causa do testemunho mesmo, do agir de Deus. Esse era o propósito também do Senhor nesse momento. Então, uma cidade está sendo tomada, mas o que Deus deseja dar para Israel é o território completo, tá? Então, é só o início. Então, Jericó é só a ponta do iceberg daquilo que Deus quer fazer de forma muito maior, né? Ali com Israel. Então, ele vai dizer o seguinte nos 3 versículos: olha a palavra que é liberada para todo Israel. Vamos aproveitar para a gente começar a circular algumas coisas aí dentro da palavra? Então, 6, versículo 2 diz assim: então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Então, Deus está dizendo para Josué que ele entregou 3 tipos de pessoas ou 3 situações nessa primeira conquista. Então, o que foi entregue primeiro? A cidade foi entregue, o rei e os homens de guerra. Então, isso fala de território, isso fala de governo, isso fala de guerreiros, né? Isso fala de exército, isso fala dessa batalha. Então, Deus está dizendo: eu já entreguei. A palavra está no afirmativo, né? Deus não vai entregar ainda. Ele já entregou, já entreguei em suas mãos. Então, não há dúvida,
né? Não precisa haver dúvida. Deus está dizendo que já entregou, já é dada a vitória. Nós somos mais que vencedores por quem? Por Cristo Jesus. Então, quem venceu já os nossos inimigos foi o Senhor. Lembra que Josué tem a visão do homem e ele diz: você é a nosso favor ou contra nós, né? E esse homem diz: nenhuma coisa nem outra. Eu estou aqui na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então, Jesus se mostra ali para Josué, alguns versículos acima, porque ele diz: quem vai vencer essas batalhas para a conquista de Canaã sou eu, ok? Então, Jesus é quem vence as nossas guerras. Ele já venceu, inclusive. Na cruz do Calvário, ele já venceu todos os nossos inimigos. Nós só precisamos ir agora e avançando e tomando o território, ok? Então, o que Josué precisava fazer a partir de agora era só ir tomando o território, avançando com o exército. Quem ia à frente era o Senhor dos Exércitos e era ele quem ia vencendo a batalha, tá bom? Contra os inimigos. Então, fica bem claro isso para nós já no primeiro versículo. Versículo 3. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Então, era para ele marchar uma vez ao redor de todo Jericó com todos os homens armados, os homens que estão preparados para a guerra. Então, todo o exército de Israel deveria andar ao redor de Jericó com as suas armas, né? Dar uma volta na cidade. Faça isso durante 6 dias. Então, essa é o início dessa estratégia para essa conquista. Então, para Jericó, para essa primeira cidade, o Senhor está dando a estratégia de caminhar durante 6 dias com o exército armado ao redor da cidade. Quem mais? Então, 6 dias, grifa isso aí para nós. 6 dias. Durante, versículo 4, 7 sacerdotes levarão cada uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. Então, qual vai ser a forma que vocês vão andar ao redor da cidade? Então, todo o exército vai armado e 7 sacerdotes. Então, da família de Arão, filhos e netos, né, os descendentes ali de Arão, 7 deles deveriam tomar um chifre de carneiro, nada mais é do que um chofar, né? Eles iam tomar esses 7 chifres de carneiro, que seriam trombetas. Essas trombetas iriam à frente da arca, à frente desse exército. A Renata mandou uma fotinho para nós semana passada, né, Rê, da Bíblia dela lá, que mostra bem essa ilustração ali dos homens com essas trombetas, com esses chifres de carneiro, que a gente chama de chofar. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade e os sacerdotes toquem as trombetas. Então, essas trombetas, elas deveriam ser tocadas somente a partir do 7º dia. Então, eles iam andar com essa trombeta na frente do exército, os 7, né, com as trombetas, e essas trombetas deveriam ser tocadas durante essa marcha, durante esse andar deles ao redor da cidade. Então, essa trombeta ia sendo tocada ali na frente da arca do Senhor. No 7º dia, eles dariam 7 voltas. Então, se você estiver anotando, coloque aí, vai colocando essas observações. 6 dias seriam o tempo deles andarem, normalmente dando uma volta simplesmente na cidade de Jericó. No 7º dia, não seria uma volta só, mas sim 7 voltas. À frente desse exército iriam 7 sacerdotes com 7 trombetas, com 7 chifres de carneiro, ok? E essas trombetas deveriam ser tocadas durante essa marcha, durante essa caminhada. Versículo 5. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará, cada um do lugar onde estiver. Aqui o detalhe. As trombetas, então, vão tocar um longo toque. Então, eu acredito, o texto não descreve com muita clareza,
que durante a marcha normal, durante os dias, essas trombetas tocavam um som normal, não era um som muito longo. No sétimo dia, durante essas 7 voltas, ou na última volta, então eles dariam um som bem longo. O que isso significava? Isso significava um som mais demorado, um som mais longo mesmo, para que todo o exército, todos os homens que estão ali ao redor da cidade marchando, eles pudessem ouvir isso de maneira muito clara, muito objetiva. E assim, sabendo desse toque mais longo, eles então poderiam dar esse grito, que era a estratégia final. Quando eles ouvissem o som bem longo das trombetas, eles dariam um forte grito em uníssono, todos juntos. E aí, com o grito e com o toque longo da trombeta, a palavra fala que Deus diz que os muros cairiam, os muros iam ruir, iam cair. E de onde cada soldado estivesse ao longo do muro, então eles atacariam Jericó. Então, qual é o detalhe que eu quero aqui falar com vocês? Primeiro, nós temos um exército enorme de israelitas. Eu não me lembro agora o número exato, não anotei aqui, mas a gente tem um exército enorme de israelitas andando aqui. Então, nós não temos um número de 500 pessoas, 1000 pessoas, não. Nós temos um número de milhares, ok? Então, por isso que Deus fala que eles vão atacar de onde eles estiverem. Porque pensa uma marcha de um grande exército, quem já assistiu filmes de guerra aí, vocês sabem do que eu estou falando. Quando a gente tem um grande exército, um exército muito grande de milhares de homens, nós temos então uma fila indiana enorme, ok? Então eles ficavam enfileirados, provavelmente com uma marcha muito certinha, né? E isso rodeava todo o território de Jericó. Então pensa quilômetros de muralhas, porque era uma região grande, Jericó, uma cidade grande. Então eles têm uma muralha enorme e conforme eles iam marchando todos juntos, quando o primeiro da marcha, esses sacerdotes estavam, por exemplo, no portão principal, a última turma estava a alguns metros ainda de começar a dar a volta. Então, pensa que durante as voltas, quando um já chegava no ponto A, o outro ainda estava no ponto C, né, dando a volta toda. Então, eles demoravam um certo tempo ou eles estavam ao redor de todo o muro quando eles estavam andando, ok? Então, é isso que eu quero que vocês entendam, porque o texto vai falar que cada um vai avançar, vai entrar, né, atacar a cidade de onde eles estiverem. Então, por que o som deveria ser longo e para eles poderem ouvir? Porque pensa que na 7ª volta, no momento em que todos deveriam gritar juntos, quem estava no início do exército ou quem estava por último, deveria ouvir o mesmo toque da trombeta. Então, pensa uma sirene que precisa ser ouvida por todo o exército, ao longo de quilômetros de muro. Entendem o que eu estou dizendo? Então, esses 7 sacerdotes, com essas 7 trombetas, quando eles dessem o toque final na 7ª volta, esse toque deveria ser longo para que todo o exército ouvisse junto esse toque e então todos juntos iriam dar o grito final para que o muro caísse, tá? Então, o que isso fala para nós? Primeiro, isso fala de algo que vai ser sonoro, de algo que vai ser ouvido e visto por todo mundo. Então, por que eu falei dessa relação com o Apocalipse? Agora vamos entrar um pouquinho nisso. Quando a gente fala de terra prometida, quando a gente fala de conquista de território, quando a gente fala de reino de Deus hoje em dia, a gente está falando de uma consumação das promessas de Deus. Israel está aqui
tomando a terra prometida, que era a promessa dada a Abraão, Isaque e Jacó. A terra prometida era essa terra que mana leite e mel, e que eles, nesse exato momento, estão iniciando essa conquista. E essa conquista fala, então, dessa tomada de território. É isso que a gente precisa entender. Quando a gente traz para o Novo Testamento, quando a gente traz para os dias de hoje, nós estamos no mesmo contexto. Nós temos uma promessa, essa promessa é de uma eternidade com Cristo, onde não teremos mais os nossos inimigos sobre a terra, aonde Jesus vai reinar sobre a terra, aonde as promessas que Deus deixou na sua palavra se cumprirão totalmente, e aonde a Nova Jerusalém, que é essa terra que desce do céu, essa terra prometida, essa terra que mana leite e mel, vai descer do céu e nós vamos habitar nela, nós vamos tomar posse dela. E não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais pranto. E nós estamos, durante esse período da igreja, nessas conquistas de território que a gente vai ver em Josué. Então, a igreja tem, desde Atos dos Apóstolos, iniciado essa conquista de território. Então, nós estamos nesse processo. Mas no final disso tudo, quando as coisas forem consumadas, quando isso realmente acontecer, nós vamos ter eventos muito maiores. Então, a tomada de Jericó, ela faz para mim uma ligação. Pode falar, Rê, pode falar. Para mim não. Rapidinho, não, só para. Eu procurei aqui quando você falou o número do exército. Eu procurei aqui nas minhas anotações, em números, quando Deus mandou Moisés numerar os homens de guerra, eu anotei aqui 603.550 mil para a terra prometida. Isso, só que a gente vai ter que dar uma baixa em alguns, porque eu acho que essa contagem de Moisés, essa contagem antes da primeira geração morrer. Então eles estavam ainda, uma galera, mas assim, você tá vendo que são 603 mil homens. Então vamos colocar aí que pelo menos, sei lá, 20%, vamos colocar um número básico aí, porque não dá pra gente saber, porque não tem recenseamento nesse início aqui, depois vai ter, a gente vai ver. Mas vamos colocar que 20%, então 2 vezes 3, 12. Então vamos supor que 120 mil tenha morrido aí no deserto, tá? De homens aí de guerra. Então a gente tem nada, pelo menos 500 mil de homens, né? 400 e poucos mil, 500 mil de homens, né? Então são 500 mil homens andando ao redor de Jericó, tá bom, meninas? Então é isso que a gente, meninos e meninas, é isso que eu quero que vocês entendam. Então nós temos um contingente de exército muito grande, né? Eles estão então rodeando uma cidade e todos eles juntos vão ter que ouvir o toque da trombeta final. Entende? Eu quero que vocês imaginem a cena de verdade, de maneira bem grandiosa, para vocês entenderem do que eu estou falando. Com a volta de Jesus, gente, o que a Bíblia vai falar em Apocalipse a respeito do som da trombeta? Quando fala de trombeta em Apocalipse, ele fala que nós ouviremos a 7ª trombeta tocar, tá? Eu não vou no texto para a gente não demorar lá, mas nós teremos um som que vai ser muito alto ou muito forte, um som muito longo e que toda a terra vai ouvir. Ok? Então nós não teremos um som da 7ª trombeta lá em Apocalipse que vai ser um sonzinho que somente o povo que tiver, sei lá, na região de Israel vai ouvir. Não. A palavra vai dizer em Apocalipse que ao toque da 7ª trombeta, toda a terra vai ouvir. Ok? Então nós teremos um som que ele também será totalmente audível nessa conquista através da volta de Jesus. Então, na consumação dos séculos, com a volta de Cristo, nós teremos um som que toda a terra vai ouvir. Então, não somente os soldados israelitas. Tá vendo como aqui tá pequeno? São só 500 mil de homens, de soldados. Na volta de Jesus será toda a terra.
A conquista de Jericó é o início do território de Canaã, um território pequeno. Na volta de Jesus, nós teremos o início dessa conquista do reino de Deus sendo estabelecido em toda a terra. Porque a igreja agora está estabelecida em toda a terra. Quem que vai precisar ouvir esse toque, gente? Não somente nós aqui no Brasil, mas todos os crentes ao redor de todo o mundo. Então esse som vai ser bem forte. Entendem como é o toque dessa trombeta aqui, dessa 7? Por que que Deus coloca de novo o número 7? Por que que são sacerdotes? Por que que o som vai ter que ser longo? Porque todos vão ter que ouvir ao mesmo tempo. Para que haja uma manifestação, para que haja então uma atitude. E no caso de Jericó, a atitude é o grito, para que as muralhas caiam. Então, eles não farão nada, literalmente nada. Quem vai fazer todo o trabalho de conquista de Jericó é o Senhor. Então, é o Senhor dos exércitos aqui, são as miríades de Deus mesmo que vão trabalhar, os anjos do Senhor é que vão trabalhar aqui, o próprio Senhor Jesus é que vai trabalhar à frente do exército de Israel. Israel e nós como igreja hoje, o que nós vamos fazer é o nosso papel de espectadores e de obedientes nessa tomada de território. Então, Israel está ali só obedecendo uma estratégia do Senhor. Nós, como igreja, precisamos estar atentos sempre ao que a palavra de Deus diz a respeito de batalha espiritual, do tempo do fim, do que Deus está fazendo, dos sinais, do que Deus deseja fazer nos últimos dias, para que nós estejamos inseridos na estratégia, para que nós estejamos inseridos naquilo que Deus está fazendo com a igreja nos últimos dias. Então, que estejamos atentos para saber a estratégia que o Senhor vai usar nos últimos dias para que a igreja tome posse, ouça o som dessa trombeta tocar e nós possamos estar lá, diante dessas muralhas que vão ruir, diante dos nossos inimigos que serão destruídos, ok? Então, nós estamos só com Jericó. Então, nós temos 7 trombetas que representam, então, essas 7 trombetas do Apocalipse. Nós temos uma cidade que vai ruir diante de um grito, de uma estratégia de Deus, e é só o início desse reino sendo estabelecido em Canaã. A volta de Jesus é o início também desse reino de Deus sendo consumado e estabelecido na terra. Então, tudo isso vai falando de Velho Testamento. Em Josué nós estamos vendo isso, mas se nós olhamos para o Novo Testamento, isso nos remete muito à volta de Jesus e à conquista de toda a terra. Então, a gente vai falando aí aos poucos. Mas o que essa palavra também fala? A respeito de unidade. Aqui eu não queria esquecer essa parte, desde semana passada que eu queria falar isso para vocês. Tanto aqui em Josué, na conquista de Jericó, quanto quando a gente estiver estudando os livros proféticos, nós vamos ver um livro que eu não sei em que ano nós vamos estar, se Jesus já não voltar antes, né, do jeito que a gente caminha devagar. Mas quando a gente estiver no livro de Esdras ou Neemias, nós vamos ver uma outra situação muito parecida com o que está acontecendo aqui na muralha de Jericó. Como assim, Elisângela? Aqui nós temos um exército inteiro rodeado em Jericó, né? Rodeado ao redor da muralha de Jericó. E a ordem que Deus dá é, quando a trombeta tocar, quando vocês ouvirem o som, vocês vão dar o grito e aonde vocês estiverem. Então pensa que eu tô aqui na cidade de Santa Terezinha e a Renata tá lá na Vila Alpina e ela vai ouvir o mesmo som, ela vai dar o grito de lá e é de lá que ela vai começar a conquistar o território. E eu aqui de Santa Terezinha, e o pastor Marcos já está mais pertinho da Rê. Então, eles vão estar se vendo ali meio que naquela conquista. E a Cíntia vai estar no outro bairro. E a Rê vai estar no outro bairro. Entendem o que nós estamos falando? Nós estamos falando de uma terra inteira. E onde cada um estiver, é dali que nós vamos tomar esse território.
Então ninguém vai precisar se encontrar num lugar só. Não, Deus está dizendo que a unidade do corpo de Cristo, a unidade de Israel é aonde vocês estiverem, quando vocês ouvirem o som longo, deem o grito, a muralha vai cair e é daí que você vai conquistar o território. Então quem estiver aqui vai conquistar aqui, quem estiver nos Estados Unidos vai conquistar lá dos Estados Unidos, quem estiver no Japão vai conquistar do Japão. E toda a terra então será invadida, será atacada e nós então tomaremos posse daquilo que Deus tem para nós como herança. Olha que tremendo. Então eles não precisavam se preocupar em correr tudo para um lugar só. Aonde eles parassem, eles podiam ficar na frente da muralha, a muralha, o som ia tocar, eles iam gritar, a muralha ia cair e eles iam entrar na cidade dali mesmo. Então não havia um portão só, mas toda a muralha era esse grande portão que faria Israel entrar em Jericó. Então isso fala de unidade, isso fala de um só corpo, isso fala de um grande exército lutando e marchando por um só propósito. E isso é maravilhoso, tá bom? Então isso fala de unidade. Então todos eles iam entrar de onde eles estivessem. Josué ouve isso então, ouve essa palavra do Senhor e ele repassa essa informação para todo o povo, tá? É isso que acontece aqui no restante do texto que a gente leu semana passada. Então ele vai falar que, versículo 8, quando Josué terminou de falar ao povo, os 7 sacerdotes que levavam as suas trombetas perante o Senhor saíram à frente, tocando as trombetas, e a arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Os soldados armados marchavam à frente dos soldados, à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e o restante dos soldados seguiam a arca. Durante todo esse tempo tocavam-se as trombetas. Mas Josué tinha ordenado ao povo: não deem o brado de guerra, não levantem a voz, não digam palavra alguma, até o dia em que eu ordenar. Então vocês gritarão. Então a estratégia precisava ser seguida à risca, porque era dessa maneira, obedecendo à estratégia que Deus havia dado, é que eles conquistariam Jericó, ok? Então, é o que acontece. O desenvolvimento aí vai acontecendo, versículo 16. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque de trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor entregou a cidade a vocês. A cidade com tudo que nela existe será consagrado ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Então, havia uma ordem e eles cumprem essa ordem e as coisas então acontecem exatamente como como Josué ordenou, como o Senhor ordenou a Josué. Versículo 20. Quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Consagraram a cidade ao Senhor, destruindo ao fio da espada homens, mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas e jumentos. Todos os seres vivos que nela havia. Gente, por favor, grifem esse versículo 21. Nós precisamos compreender também algo que está acontecendo aqui. Consagraram a cidade ao Senhor, destruindo ao fio da espada homens, mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas e jumentos. Todos os seres vivos que nela havia. A palavra está dizendo para nós, de forma muito clara e objetiva, o que ela está dizendo, ok? Então tem muita gente que fala assim, muita coisa na Bíblia é só uma alegoria, é só uma tipologia, é só. Tá bom, muita coisa realmente tem essa conotação, mas o texto também está dizendo o que está dizendo. É uma narrativa, é uma história que está sendo contada, é uma situação totalmente verídica
que está sendo contada na palavra de Deus. Então, quando Deus pede para que todos os moradores de Jericó sejam mortos, que toda a cidade seja totalmente destruída, é porque é toda a cidade. Não era para sobrar ninguém, a não ser Raabe, por conta dessa promessa que os espiões fizeram por causa do pedido dela, e a gente já compreende que Raabe faz parte, então, desse entendimento que a gente tem da graça de Deus sendo derramada sobre gentios, sobre pessoas que não teriam direito à herança. Isso fala de nós, isso fala da igreja, isso fala de pessoas que entenderam a fé, de que entenderam que Deus é Deus, que é o único Senhor sobre toda a terra, e por causa dessa fé, por causa desse entendimento é que ela está sendo salva. É por causa desse entendimento também que nós somos salvos. Então, Raabe é a representação daqueles que pela fé creem em Jesus e então serão salvos naquele dia. Serão também preservados no grande dia do Senhor. Mas fora essas pessoas que foram salvas pela fé, todo o restante deveria ser destruído. Gente, na volta de Jesus, todas as pessoas que não creram em Jesus como Senhor e Salvador serão mortas. Quem estudou escatologia comigo, a gente viu, Apocalipse faz uma cena muito triste para nós a respeito do tempo do fim, a respeito da volta de Cristo, a respeito dessa grande batalha que vai acontecer no final dos tempos, aonde Jesus, ele vem realmente não mais com graça e misericórdia, mas agora com juízo sobre toda a terra. E a palavra vai dizer que todo inimigo de Deus vai ser destruído, vai ser morto mesmo pela espada, né? Deus virá e trará juízo sobre a terra por causa da palavra que foi ministrada, porque não creram na palavra que foi ministrada. Então, a fé vai salvar muitos, mas infelizmente não todos. Então, Raabe é essa representação. Lembra que eu falei para vocês que no Antigo Testamento é micro, no Novo Testamento é macro, né? Então, aqui é uma cidade simplesmente Jericó, com alguns milhares ali, né, sendo mortos. Na volta de Jesus, a coisa é macro, toda a terra, todo aquele que não creu em Deus será então morto também. Então, é a mesma coisa, é todos. Fala aí, Dai. É igual, na verdade, esse povo também já tinha ouvido falar do Senhor e não creu como ela, né? Assim como hoje, muitos não creem na palavra de Deus e vão ser destruídos. Por isso que ele destrói tudo, tudo mesmo, porque ele faz novo como um dia ele vai fazer, certo? Exatamente. Então, na verdade, se a gente puxa a genealogia, lembra, gente? Toda a terra, a partir do dilúvio, procede de quem, gente? Sem, Cã e Jafé. Então, toda a terra, todos os moradores da terra, de alguma maneira, elas têm a descendência em Noé. Essa é a nossa fé. Então, todos os habitantes de Canaã, todos os habitantes da terra, eles deveriam crer em Deus, porque eles são descendentes dos filhos de Noé. Mas eles decidem se rebelar contra Deus e adorar outros deuses e servir outros deuses e desobedecer a Deus. Então, quando a gente puxa a linhagem, se a gente vai olhar quem são essas nações, esses povos que estão morando em Canaã nesse momento, a gente percebe que são os filhos de Cã, né? É a descendência de Cã, por isso Canaã, né? Por isso que a terra de Canaã, porque são todos os filhos de Cã que estão nessa região. Mas de quem é essa terra? Essa terra são dos filhos de Sem, né? Os primogênitos de Noé. Por isso que Deus está entregando novamente para Israel. Então, é linda essa história da redenção, porque a terra de Canaã vai ser tomado por aqueles que têm essa terra como herança. Vamos trazer para os nossos dias? A terra, na volta de Cristo, será domínio de quem, gente? Quem vai habitar a terra quando Jesus voltar e exterminar todos os seus inimigos? Aqueles que creram em Deus e que lhe obedeceram e que serviram a Cristo. Entende que é a mesma coisa? Há uma terra sendo preparada como herança para nós também.
E isso é maravilhoso, ver que a mesma promessa que Deus fez a Abraão, Isaac e Jacó se cumpre aqui em Israel de forma micro e vai se cumprir de forma macro no tempo do fim com a volta de Jesus, com o juízo de Deus sobre a terra. Conseguem entender? Faça um joinha para mim se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Tá compreensível a aula? Tá? Então, tem a ver com isso. Então, a gente percebe que Deus está mostrando através de Jericó que todos os inimigos de Deus serão destruídos ao fio da espada, ok? Então, é uma guerra literal de pessoas morrendo, assim como no tempo do fim também será uma realidade a morte física dos inimigos de Deus também, não somente espiritual. Elisângela, espiritual também está acontecendo aqui? Sim, os inimigos de Deus, Satanás está sendo envergonhado também nesse momento da história de Jericó. Mas a representação é de pessoas, seres humanos que se rebelaram contra Deus, que decidiram não obedecer. Como a Dai mesmo falou agora também aí, tá bom? Então é isso. 22. Josué disse aos 2 homens que tinham espionado a terra: entrem na casa da prostituta e tirem-na de Diná, com todos os seus parentes, conforme o juramento que fizeram a ela. Então, é lindo ver como Deus permite que uma mulher, né, uma prostituta, e essa representação não é à toa, porque quando a gente vai entender o significado de prostituta na palavra, daquela que não tem marido, e de todo esse contexto que Deus exemplifica através da prostituta, Deus traz esse entendimento de que nós também fomos salvos, mesmo já estando em pecado, mesmo tendo o destino, o inferno, Deus nos resgata também. E a palavra vai dar essa promessa: crê no Senhor Jesus e será salvo quem, gente? Tu e a tua casa. Então, tá vendo que a promessa é a mesma? Raabe recebe Jesus, é salva pela graça ali no Antigo Testamento, e toda a sua casa é alcançada por causa da fé dessa prostituta. Então, a nossa maneira de viver a vida cristã precisa ser baseado nessa mesma fé, de que o Senhor tem propósito de salvação não somente para nós, mas para toda a nossa casa, para toda a nossa família. E é nisso que nós vamos nos alicerçar, é nisso que nós vamos confiar, é isso que nós vamos fazer com a nossa vida, é olhar para os nossos, para a nossa casa, para os nossos parentes e dizer: existe salvação para todos nós. Deus vai vir destruir toda a terra, porém, Jericó, né, no caso, ou toda a terra na volta de Jesus, mas nós podemos ser preservados, nós podemos ser alcançados. A Raabe e a sua família é a representação de como Deus deseja salvar a nossa casa, a nossa família. E como isso é lindo, né? Aí, o texto vai dizer para nós assim, ó, versículo 24. Depois, incendiaram a cidade inteira e tudo o que nela havia, mas entregaram a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro ao tesouro do santuário do Senhor. E Josué poupou a prostituta Raabe e sua família e todos os seus pertences, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões. E Raabe vive entre os israelitas até hoje. Gente, eu grifei isso na minha Bíblia há anos, porque são textos, são versículos que eles ecoam. O texto está dizendo para nós hoje, em 2025, a gente lendo o mesmo texto, a mesma palavra que é viva e eficaz para ministrar a nossa vida, que Raabe vive entre os israelitas até hoje. Quem é Raabe, gente? Raabe são todos aqueles que creem em Jesus pela fé, que são alcançados pelo Senhor pela fé. Raabe vive entre os israelitas até hoje. Ela era uma gentia. Se formos olhar, ela não é da descendência de Sem, ela é da descendência provavelmente de Cã,
daquele que tinha a maldição, daquele que não foi o que recebeu a promessa, vamos dizer assim. Mas mesmo assim, essa mulher e toda a sua família é alcançado. Raabe vive entre os israelitas até hoje. Por que Deus deixa um versículo terminar como dessa forma? Eu acho lindo isso. Eu falo, Deus, como o Senhor é maravilhoso em dizer que até os dias de hoje, Raabe vive entre o seu povo. Israel tem a promessa, mas nós somos alcançados junto com eles. Amém? Então, eles queimam toda a cidade, como o Senhor havia ordenado, nada deveria restar, todos deveriam morrer, mas existe um tesouro que vai ser consagrado ao tabernáculo. O texto vai dizer, né, que eles entregam a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro a quem? Ao tesouro do santuário do Senhor. Eles colocam no templo, ou no tabernáculo aqui no caso, né? Porque ainda não tem o templo, mas eles colocam ali nos tesouros mesmo. Isso seria o banco, isso seria o depósito, isso seria a reserva financeira para Israel. Em uma necessidade financeira, sempre é a casa de Deus que é o sustento. Por isso que a casa de Deus vai sendo sempre chamada de o tesouro, né? Eles vão ter depósitos onde eles vão guardar as ofertas, os dízimos, as primícias, porque é dali que Israel, tendo necessidades, eles vão conseguir tirar do tesouro do Senhor para seu sustento. Isso é maravilhoso. Então, aqui em Jericó, tudo é destruído, porém, toda a riqueza, toda a prata, todo o ouro, todo o bronze, todo o ferro, ele é guardado no tesouro do santuário do Senhor, ok? É uma oferta consagrada a Deus, é algo que vai ficar guardado para o momento oportuno, ok? E aí Josué termina trazendo uma profecia inspirado pelo próprio Senhor, porque é o Senhor quem dá essa profecia, dizendo que, versículo 26, na parte B, maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruir a cidade de Jericó. Ao preço de seu filho mais velho, lançará os alicerces da cidade. Ao preço de seu filho mais novo, porá as suas portas. Assim o Senhor esteve com Josué, cuja fama espalhou-se por toda a região. Por causa dessa conquista, do início da conquista de Canaã, Josué se tornou um homem com muita fama, ficou conhecido. Gente, quando o Espírito Santo age, Deus não é glorificado? Quando o Espírito Santo fala, Deus não é glorificado? Josué se torna famoso. Não tem a ver com ele, tem a ver com o agir de Deus através da vida dele. O Espírito Santo é o agente de Deus na terra. Quando o Espírito Santo nos usa, quando o Espírito Santo move através das nossas vidas, é Deus quem é glorificado. O Espírito Santo é aquele que realmente tem toda a fama, mas ele lança tudo isso para a glória de Deus, ele faz tudo isso para a glória de Deus. Eu acho isso maravilhoso. Essa profecia de Josué, ela vai ecoar lá na frente, tá? Nós vamos ver essa profecia se cumprindo, porque, infelizmente, um homem, ele se mete à besta de querer reconstruir Jericó. E é exatamente isso que acontece, tá? Nós vamos ver que, ao preço do seu filho mais novo, seu filho mais novo morre quando ele lança o alicerce. E depois o seu filho mais velho, quando ele coloca as portas da cidade, tá? Esse versículo, ele vai se cumprir na vida de um homem no Velho Testamento, a gente vai ver lá na frente, quando a gente estiver nos livros históricos, tá? Mas guarda aí no coração já que a gente vai falar. Diga aí, Daiane. Falta 4 minutos, vamos encerrar? Uhum. Vamos e a gente já volta no capítulo 7. Bora lá, gente.
Vamos lá para o capítulo 7, gente. Vamos começar a ler aqui. O pessoal vai chegando, eu vou abrindo. Josué, capítulo 7, a partir do versículo 1. Eu vou ler o capítulo. Oi, pastor. Elis, deixa eu comentar uma coisa aqui só. Quando fala lá no verso 24, porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram no fogo. Tudo. Criança, a mãe, a grávida, o papai, o velhinho, tudo, todos seres vivos. Só que tem um comentário aqui que fala que a arqueologia revela que os cananeus estavam envolvidos em todas as formas de idolatria, prostituição cultural, violência, a queima de crianças em sacrifícios aos seus deuses e espiritismo. Então fala que a destruição da cidade cananeia e seus habitantes demonstra um princípio básico de julgamento divino. Quando o pecado de um povo alcança sua medida máxima, a misericórdia de Deus cede lugar ao juízo. Deus já aplicaram esse mesmo princípio quando do dilúvio e da destruição da cidade de Sodoma e Gomorra. É isso mesmo. Então parece que assim a gente vê, mas criança, a pessoa grávida, o velhinho, coitado, todos. Mas e por que eles tinham que ser exterminados? Para que isso não prosseguisse, né, como exemplo, como o povo de Israel não seguisse esses princípios, né? Essa prática, então, né? É isso mesmo. E, na verdade, como eu estou falando aqui, lembra que eu falei que Deus está mostrando de forma pequeno, o que ele vai fazer de forma grande no final dos tempos? Então, Jericó é a primeira cidade, e Deus está mostrando através dessa primeira cidade como ele vai fazer no mundo. Então, a destruição de toda a terra na volta de Jesus será exatamente como está sendo com Jericó. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, Deus está mostrando através de uma cidade, da primeira, como é que ele vai fazer no final dos tempos. Então, a destruição vai ser em massa. Muita gente fala que o final dos tempos vai ser através do fogo, né? Eu não acredito que seja fogo no sentido literal da palavra, mas a gente acredita, pelas 7 trombetas lá que a gente viu, que as formas do juízo de Deus sobre a terra vai ter enxofre, vai ter saraiva, vai ter granizo. Então, isso vai ser gradual. Então, a terra vai sofrer muito com o juízo de Deus mesmo na volta de Jesus. Então, a gente entende que Jericó está sendo só uma demonstração de Deus de como vai ser muito maior, muito mais grandioso no final dos tempos. Então é isso. Jericó está sendo um exemplo para nós, de forma bem pequena, do que vai acontecer no final dos tempos. Então, por isso que o senhor está falando. É um exemplo de juízo de Deus para todos que estavam ali dentro da cidade. Ninguém se salvou, a não ser Raabe, a não ser aquela que creu pela fé. Então, ou você crê pela fé nesse Deus e vai ser salvo, ou não vai ser salvo. Não vai ter misericórdia na volta de Jesus, nem para o velhinho, nem para a grávida, nem para a criança. Todos sofrerão juízo de Deus, porque tiveram a oportunidade de crer em Jesus e não creram, né? Então tem a ver com isso. Mas muito bom aí o comentário. Exatamente, Elis. Exatamente isso que você está falando do juízo final. Porque aqui ele conclui esse estudo aqui, que é da destruição dos cananeus. Ele fala, finalmente, a destruição daquela geração de cananeus tipifica e prenuncia o juízo final de Deus sobre os ímpios nos fins
do templo. Aí, Exatamente aquilo que você tamo acabou de aí, dizer. estamos falando, é isso, né? Exatamente isso. Eu acho lindo, a gente já vem falando isso há bastante tempo. Eu gosto muito de olhar para o Velho Testamento hoje com esse olhar mais espiritual, porque se Deus está falando que toda a Bíblia é uma sombra de bens futuros, de coisas vindouras, então isso quer dizer que Deus já está mostrando para nós desde o princípio como vai ser o fim. Então a Bíblia é um grande livro de Deus mostrando para a humanidade o que ele quer fazer e o que ele está fazendo e o que ele vai fazer. Então, no Velho Testamento a gente percebe essas tipologias, essas analogias, essas figuras o tempo todo. Você vê que por que Deus coloca 7 sacerdotes com 7 trombetas, gente, para destruir Jericó? Fala para mim. Quando antecede isso com 7 sacerdotes, você olha para o Apocalipse, na volta de Jesus, tudo lá tem 7. Serão 7 trombetas, serão 7, né, 7 taças, 7 juízo de Deus. Então, tudo mostra para nós que Deus está fazendo a história acontecer desde o princípio. Ele está mostrando, através da sua palavra, o que ele vai fazer nos últimos dias. E aquele que crê, você vê, Raabe creu, ouviu falar de Deus e creu, e olhou para aqueles espias e disse, eu creio nesse Deus, eu quero esse Deus, e ela foi salva. Era uma prostituta, era a pessoa que menos merecia dentro ali de Jericó, mas é a que foi alcançada. Por quê? Por causa do pecado dela? Não, porque ela creu. Então não importa o nosso pecado, não importa o que a gente tenha feito na vida, a forma de ser salvo na volta de Cristo é através da fé. Não tem outra maneira. E isso deixa a gente um pouquinho, né, meio maluco. Você fala, meu Deus, como as coisas, né, são... E eu já falei isso aqui algumas vezes, vou falar de novo. Tem gente que lê o Velho Testamento, gente, e acha esse Deus cruel do Velho Testamento. Fala, meu Deus, quanta batalha, quanta gente morta, né? E não imagina que, na verdade, é o contrário. Deus tentou mostrar a sua graça todo o tempo dentro da palavra. Todo o tempo. É o ser humano que é justamente obstinado, desobediente. E Deus, infelizmente, precisa vir com juízo, tá? Então, olhem para o Velho Testamento com muito amor, com muito carinho, porque esse Deus é o mesmo Deus que entregou o seu filho na cruz para morrer por todos nós. É o mesmo. Ele só está mostrando para nós que, infelizmente, a humanidade, ela é obstinada e, infelizmente, ele vai ter que trazer juízo sobre ela, porque ele vai ter que cumprir a sua palavra. Deus, ele não é homem para que minta. Então, tudo aquilo que ele falou que vai acontecer, tanto positivamente, com a redenção, quanto negativamente, com o juízo. Então, vai acontecer, ok? Salvação e destruição serão o futuro da humanidade, ok? Capítulo 7, então vamos lá? Podemos aí? Capítulo 7 diz assim, mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Avém, a leste de Betel, e ordenou-lhes, subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram, não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3.000 homens atacaram a cidade. Mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se com o rosto em terra diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. E disse então Josué, soberano Senhor,
Por que fizeste isso? Por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes desta terra saberão disso, nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? O Senhor disse a Josué: levante-se, por que você está aí prostrado? Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e as colocou junto de seus bens. Por isso, os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Vá, santifique o povo e diga-lhes: santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. Apresentem-se de manhã, uma tribo de cada vez. A tribo que o Senhor escolher virá à frente. Um clã de cada vez. O clã que o Senhor escolher virá à frente. Uma família de cada vez. E a família que o Senhor escolher virá à frente. Um homem de cada vez. Aquele que for pego com as coisas consagradas será queimado no fogo com tudo o que lhe pertence. Violou a aliança do Senhor e cometeu loucura em Israel. Na manhã seguinte, Josué mandou os israelitas virem à frente, segundo as suas tribos, e a de Judá foi a escolhida. Os clãs de Judá vieram à frente, e ele escolheu os Zeraitas, fez o clã dos Zeraitas vir à frente, família por família, e o escolhido foi Zinri. Josué fez a família de Zinri vir à frente, homem por homem, e Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, foi o escolhido. Então Josué disse a Acã: meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade. Conte-me o que você fez, não me esconda nada. Acã respondeu: é verdade que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte: quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu as cobicei e me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo. Josué enviou alguns homens que correram à tenda de Acã. Lá estavam escondidas as coisas, com a prata por baixo. Retiraram-nas da tenda e as levaram a Josué e a todos os israelitas e as puseram perante o Senhor. Então Josué, com todo Israel, levou Acã, bisneto de Zerá, e a prata, a capa, a barra de ouro, seus filhos e filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda e tudo o que lhes pertencia ao vale de Acor. E disse Josué: por que você nos causou esta desgraça? Hoje o Senhor causará a sua desgraça. E todo Israel o apedrejou, e depois apedrejou também os seus, e queimou tudo e todos eles no fogo. Sobre Acã ergueram um grande monte de pedras, que existe até hoje. Então o Senhor se afastou do fogo da sua ira. Por isso foi dado àquele lugar o nome de Vale de Acor, nome que permanece até hoje. Muito triste, né? Ler um texto como esse, num momento tão festivo, tão maravilhoso, de ver que o Senhor já começa a dar a terra prometida aos seus filhos. A promessa de Deus começa a se cumprir no meio do povo de Israel, nessa nova geração. A gente viu toda uma história se desenvolver durante 40 anos. E no momento em que eles começam a tomar posse da terra prometida, no momento em que eles se apossam de Jericó de uma maneira tão sobrenatural, em seguida a gente tem alguém justamente quebrando já essa aliança, quebrando
essa aliança que Deus faz com o seu povo, dizendo: não é para pegar nada de Jericó. Tudo de Jericó deve ser queimado e tudo que é tesouro de Jericó será consagrado ao Senhor. Vocês não terão nada de despojo de Jericó. É nada. Gente, Jericó, nós acabamos de falar, é a representação dessa destruição que vai acontecer em toda a terra. Desse juízo de Deus que vai acontecer sobre toda a terra. Por que achar que, de alguma maneira, eu vou conseguir guardar alguma riqueza, alguma posse, para depois da volta de Jesus? Como Acã podia pensar na sua mente tão pequena, né? Olha a rebelião do coração do homem. De novo, como nós acabamos de falar, olha a obstinação do coração do homem. O homem olha para aquilo que é bonito, para aquilo que é belo, mas que Deus disse que era para ser destruído, ou melhor, para ser consagrado a ele. E o homem deseja, mais uma vez, tomar posse disso, guardar para si, ter a beleza, né, de uma capa que veio da Babilônia. Guarda isso, coloca aí esse círculo nessa palavra Babilônia. Por que Acã, ele toma posse justamente de uma capa que foi fabricado na Babilônia? A palavra vai dizer isso com todas as letras. Nós precisamos compreender que tudo na Bíblia faz sentido, faz conexão, né? Nos últimos dias, aqueles que não se lançarem realmente no Senhor, não entenderem o propósito de salvação, nós sabemos que com a volta de Jesus alguns sobreviverão, né? A gente viu isso estudando escatologia. O mundo não vai ser 100% destruído na volta de Jesus, muitos vão morrer, mas não serão todos. Então aqueles que restam, que sobram, eles ainda têm a oportunidade de se converter, né? Nos últimos dias. E aqui Acã é essa representação para nós de alguém que tem a oportunidade de tomar posse da terra prometida, de ser alcançado pela misericórdia de Deus, de não ser destruído, de realmente usufruir, né, de tudo que Deus vai dar agora para o seu povo, uma terra que mana leite e mel, uma terra de muita prosperidade, mas ele olha para a capa, ele olha para a barra de ouro, ele olha para a prata e deseja ela. Isso é o que estava ali em Jericó, era para ser totalmente queimado e destruído. E ele toma para si, traz para dentro da sua casa. Então Josué olha para aquilo e ele diz: o que é que você fez, Acã? Você trouxe desgraça para o nosso meio. Israel poderia ter sido destruído completamente, gente. Mas nesse texto especificamente eu gosto muito de ver essa particularidade que Deus fala. Olha o que Deus fala no versículo 13. Isso é maravilhoso, porque na verdade já começa a demonstrar que a graça de Deus e o juízo de Deus nos últimos dias serão provados, né? Serão aprovados e reprovados. E isso é muito bom. Deixa eu ver uma coisa aqui, faltam 8 minutos. Isso é muito bom, a gente perceber que não vão morrer todos a partir do juízo de Deus, a partir da destruição de Jericó. Agora não vão morrer mais todos, mas vão morrer aqueles que realmente não se santificaram, realmente aqueles que não creram na promessa de Deus. Então o texto vai dizer assim para nós, versículo 3, Deus está dizendo: vá, santifique o povo e diga-lhes: santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Então, para aqueles que sobram, Deus vai dizer assim: e aí, vocês vão se santificar ou não vão se santificar? Vocês já viram a destruição total de Jericó? Vocês já viram o que eu acabei de fazer com o milagre que eu fiz através das muralhas ruindo? Gente, nós estamos falando de uma coisa extremamente grandiosa para aquele momento. Imagine muralhas com a largura de casas ruírem completamente sem o homem dar uma só machadada, sem o homem dar uma só... o homem não fez nada.
Israel não fez nada, Deus fez tudo. Eles, diante dos olhos deles, eles viram uma cidade inteira ruindo diante deles. E uma cidade inteira sendo entregue na mão deles. Depois disso, a gente tem o episódio de Acã. Então, depois da volta de Jesus, depois do estrondo que é esse momento sublime, maravilhoso, sobrenatural da volta de Jesus, se alguém que vê um negócio desse não se dobra diante de Deus, não busca Deus, não entende que Deus é Deus, então eu não sei o que a gente tem que fazer para a pessoa crer mais, né? Por isso que o juízo vai vir. Então, Acã vai sofrer juízo porque ele foi avisado. Acã vai sofrer juízo porque ele foi obstinado. Acã vai sofrer juízo com toda a sua casa porque eles realmente se rebelaram contra Deus, mesmo tendo visto tudo que Deus fez ao longo dessa jornada, ali no deserto, na tomada de território, já ali em Jericó, e mais uma vez, eles se dobram às riquezas da Babilônia, eles se dobram aos bens que seriam consagrados a Deus, ele toma daquilo que não é dele, ele toma daquilo que não é dele. Não tomemos daquilo que é do Senhor. Não tomemos posse daquilo que não é nosso. Se Deus falou é dele, é consagrado a ele, ponto final. A gente precisa compreender que Deus tem muito mais para nós do que aquilo que a gente olha com os nossos olhos e deseja. Satanás é ardiloso em nos fazer quebrar aliança com Deus por coisas muito pequenas, por situações muito pequenas. A gente sabe muito bem disso. Então, por causa disso, Acã vai sofrer as consequências junto com toda a sua casa. Isso é muito triste. Por que isso acontece, gente? Mais uma vez, o pastor Marcos acabou de falar. Para que o exemplo ficasse registrado. Para que as outras gerações, as outras tribos, as outras famílias, a tribo de Judá, que era a tribo de Acã aqui nesse caso, e todas as outras 11 tribos entendessem que Deus é santo, não se toca naquilo que Deus disse que é dele, não se compromete à aliança, não se compromete com aquilo que Deus está falando para não fazer, vai haver morte. E a gente sabe muito bem que o juízo de Deus é morte, ok? Então, de novo, Deus está mostrando através de um homem, através de uma família, através do juízo dele, aqui com Acã e os seus, que Deus não está de brincadeira. Deus é santo. Entendeu, meninos e meninas? Pode falar, pastor. Eli, e a gente pode assim, imaginar, quer dizer, os muros de Jericó tinham 9 metros de altura, um prédio de 3 andares, mais ou menos, por 6 metros de largura. Tanto é que a casa de Raabe estava em cima. Agora imagina, se foi destruído todo o muro em volta, essa parte, a casa de Raabe ficou lá como uma torre. Não ficou? Pode-se imaginar isso, né? Porque se eles foram lá e salvaram ela, a casa não foi destruída. Sim, né? Ficou de pé. Então imagina esse marco, né? Para todo o povo da região. Que o muro todo destruído. Pode-se imaginar isso? Pode? Pode. Né? Porque se ela foi salva, a casa dela não caiu, junto com os familiares. Uhum. Então imagina só para esse povo que viu, os muros de Jericó foram destruídos. Mas está lá a casa da Raabe, lá em cima, né? Meu Deus! Uma família foi salva. É o mesmo caso de quando Paulo e Silas estavam presos na prisão. O que é soterrado primeiro? É o porão, é o térreo, é o primeiro, o segundo. O último andar é que talvez sobreveio. Não! O que aconteceu? Exatamente o subsolo, o térreo, né? Deus permitiu que as portas se abrissem e não houve dano nenhum. Né? Então a gente imagina o poder de Deus, né, em fazer as coisas e deixar os exemplos, né? Deixar as coisas vistas para nós, né? Para o povo, né, em geral, né? Sobrenatural, exatamente. O exemplo aqui de Acã, gente, eu gosto muito de ir tentando fazer esses paralelos e a primeira coisa que vem na minha memória
se a gente pode comparar Josué com o livro de Atos dos Apóstolos, alguém sabe me dizer o que vem à sua memória de juízo de Deus logo no início da igreja primitiva? O que vem assim que a descida do Espírito Santo acontece, assim que os primeiros discípulos já começam a pregar ali o evangelho no poder de Deus? O que acontece ali, uma história emblemática e que traz o juízo de Deus instantaneamente, e isso fica como um alerta para a igreja, isso fica como um alerta para... isso mesmo, Daiane foi rápida ali, ó. Safira e Ananias e Safira, né? O casal que mente ali sobre a questão da venda do seu terreno. O que acontece com eles, gente? Logo ali no início do livro de Atos, eles são mortos instantaneamente. Eles são fulminados ali mesmo, diante de Pedro e de toda a igreja. Aí alguns falam assim, mas o Novo Testamento não é o tempo da graça? Por que eles sofreram o juízo de Deus ali na hora? Mais uma vez, exatamente como Acã, precisava haver exemplo de que a santidade de Deus não pode ser corrompida, ok? Então, da mesma forma que a graça de Deus no tempo da lei alcança Raabe, é o mesmo juízo de Deus no tempo da graça que mata Ananias e Safira. Entendem o que eu estou querendo dizer? O Deus da graça e do juízo é o mesmo no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Ele não mudou. Ele não mudou. Ele continua o mesmo. Amém, queridos? Então isso é maravilhoso. Deixa eu ver aqui a hora. Eu acho que eu não vou... 9h30. Opa, acabei na hora, hein? Um ponto, não deu nem tempo de brigar com ela. Na hora. Ô, glória. Vamos orar? Soninha, consegue orar aí por nós? Vamos ver se ela consegue. Ela tá com o áudio, com o vídeo fechado. Olá, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esses momentos, Senhor Deus, que